Que noite mais funda calunga no porão de um navio negreiro. Que viagem mais longa candonga, ouvindo o batuque das ondas com passo de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o samba do mundo calunga, batendo samba em meu peito. Caô, cabe esse lê caô, oque aroque. Quem me pariu foi o ventre de um navio, quem me ouviu foi o vento no vazio. Do ventre escuro de um porão vou baixar no seu terreiro. Epa raio, machado, trovão, epa justiça de guerreiro. É samba, é samba, o batuque das ondas nas noites mais longas me ensinou a cantar. É samba, dor é o lugar mais fundo, é o umbigo do mundo, é o fundo do mar. É samba, no balanço das ondas, o quearô me ensinou a bater seu tambor. É samba, no escuro porão eu vi o clarão do giro do mundo. Que noite mais funda calunga no porão de um navio negreiro. Que viagem mais longa candonga, ouvindo o batuque das ondas com passo de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o samba do mundo calunga, batendo samba em meu peito. Caô, cabe esse lê caô, oque aroque. Quem me pariu foi o ventre de um navio, quem me ouviu foi o vento no vazio. No ventre escuro de um porão vou baixar no seu terreiro. Epa raio, machado, trovão, epa justiça de guerreiro. É samba, é o céu que cobriu nas noites de frio minha solidão. É samba, é oceano sem fim, sem amor, sem irmão. É caô, quero ser seu tambor. É samba, eu faço a lua brilhar, o esplendor e clarão, luar de luanda em meu coração. Umbigo da cor, abrigo da dor, primeiro umbigada. Macemba, ia, 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 macemba é o samba que dá. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler. Olá a todas e a todos, é uma grande alegria, mesmo que assim, de modo distante, né, estar com vocês. Eu sei que tem ex-alunos do mestrado lá de Cartografia Social e Política da Amazônia fazendo curso, os alunos que já estão no curso e há outros alunos, né, que eu sei que estão em São Paulo, que também estão fazendo curso. É uma alegria mesmo estar aqui, a gente ter a oportunidade de dialogar sobre essa questão, né, das teorias, eu prefiro chamar teorias feministas e democracia. E meu nome é Lilian Cristina Bernardo Gomes, eu sou graduada em História, especialista em História do Brasil
e mestre, doutora e pós-doutora em ciência política. Meu tema central da tese e dos pós-doutorados foi em relação a comunidades quilombolas, mas sempre fazendo essa articulação entre raça, gênero e, sobretudo, a importância do reconhecimento, da redistribuição, da representação e de atentar para todos os modos de vida boa. Bem, eu queria começar dizendo que vocês vão receber slides de cada uma das aulas que nós vamos dar, não com todo o conteúdo, né, mas com algumas referências do que eu tenho dito aqui. E queria também que vocês pudessem, quando estivessem assistindo os vídeos, ir anotando dúvidas, questões, porque nós vamos ter oportunidade de nos encontrar, né, virtualmente, e eu queria justamente que vocês fizessem, porque às vezes quando a gente está ouvindo o vídeo, você, né, tem aquela questão que é bacana se puder tá percebendo. Então, essa primeira aula, nós vamos trabalhar um panorama geral do curso e eu vou indicar para algumas categorias centrais que eu penso que precisam nos acompanhar quando nós pensamos nesse debate de teorias feministas e democracia. É como se assim tivesse, eu diria assim, uma gramática própria e que é uma gramática que também pode nos nortear a como pensar essas duas questões. Então, o objetivo do curso, né, é indicar algumas questões, temas, bibliografia, para que as cursistas e os cursistas tenham a possibilidade de trabalhar essa temática sob diferentes ângulos. Então, óbvio, né, já começando dizendo que não tem como a gente vencer uma temática tão extensa e tão densa em tão pouco tempo, né? Então, mas o que eu acho importante é dar possibilidades a vocês, quer dizer, digamos assim, como nós vamos falar mais para frente, identificar que criar problemas nem sempre é ruim. Então eu quero criar alguns problemas na cabeça de vocês para que vocês possam se interessar por isso. No que se refere ao objetivo dessa aula, eu gostaria de apontar para o contexto histórico que legitimou a subjugação das mulheres e indicar para categorias centrais para se pensar a relação entre teorias feministas e democracia. Vocês perceberam que o curso começou com uma música, né? Uma música da Maria Bethânia chamada Mazemba, uma música que eu amo, né? E eu queria que vocês ouvissem depois, inclusive, pegassem essa letra e prestassem atenção, porque ela fala de uma pessoa que entra numa realidade terrível, de um navio negreiro, né? E que está tão bem descrito também essa situação da entrada e a vivência no navio negreiro pela Ana Gonçalves no livro Defeito de Cor. Mas o bacana é que a letra vai falando dessa podridão do navio negreiro, mas parece que ela diz assim, no giro do mundo ela vai se reinventando. Tem um trecho que eu amo que diz: que noite mais funda calunga no porão de um navio negreiro. Aí ela fala depois assim, que viagem mais longa candonga, ouvindo o batuque das ondas, compasso de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. E aí depois ela diz, eu não vou saber fazer o ritmo dessa parte, mas ela fala, no balanço das ondas o quearô me ensinou a bater o tambor, o balanço das ondas me ensinou a bater o tambor. É semba o, é semba a. No escuro clarão no escuro porão eu vi o clarão do giro do mundo. E no final ela termina dizendo justamente que é a leitura que eu faço, né? Que nesse sofrimento todo ela descobre o coletivo e ela diz: vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler. Então é muito bacana você perceber nessa letra esse lugar, né, de uma vivência tão sofrida e dessa vivência você descobrir uma potência. Vocês poderiam me perguntar,
O que tem a ver, né, a gente estudar teorias feministas e democracia com tudo isso? Tem muito a ver, porque a gente sabe que foi preciso, né, as mulheres e a todos aqueles que não se encaixavam nos padrões, né, do homem branco, proprietário, machista, heterossexual, que é o padrão, né, recorrente. Se você seja mulher ou esteja num corpo que não se identifique com esse padrão, foi muito sofrido mudar isso. Então, foi preciso descobrir o sentido do coletivo para, como na música, né, para que as pessoas pudessem sair desse navio, desse porão que sempre quiseram nos impor, né, e se descobrir coletivos, camaradas nessa viagem. Isso nos permite entender um pouco como é que surgem as teorias feministas. Ela justamente surge na luta pela igualdade de gênero, e nós vamos voltar a essa categoria daqui a pouco, com a investigação relativa às causas e mecanismos que levam à reprodução da dominação masculina. É como se nós pudéssemos dizer que percebendo a realidade, que vai se produzindo uma produção intelectual que está muito colada na realidade. Nós vamos ver, por exemplo, que as primeiras mulheres, elas estão justamente ligadas a isso, a uma identificação de que há uma assimetria, de que há uma subjugação quase que naturalizada do seu lugar e elas precisam mudar. Como diz Biroli e Miguel, isso está muito ligado à própria forma como a teoria marxista se faz. Olhando a realidade, vendo que essa realidade não pode ser assim e a partir disso ir formulando as próprias teorizações. Eu acho que é muito importante também o fato de começar com Mazemba, né, com uma mulher negra cantando e falando desse sofrimento de uma mulher no navio negreiro, porque eu entendo e eu gostaria de dar um destaque desde o começo especial ao feminismo negro, porque eu entendo que nós vamos ver que há, principalmente nas duas primeiras fases do feminismo no Brasil, uma hegemonia das mulheres brancas de classe média na forma de colocar as questões, né? No entanto, o que nós sabemos é que as mulheres negras, elas sempre estiveram lá, né? Sempre estiveram. A Lélia Gonzalez fala uma coisa muito bonita da Mãe Preta, em que ela diz que todo mundo faz uma leitura da Mãe Preta como aquela dócil, mas ela diz que as mães pretas tiveram um papel fundamental em, por exemplo, passar muitas palavras africanas dentro da Casa Grande, nessa dita docilidade, ela transformar e ser resistência. Então eu acho que a palavra resistência é muito importante para a gente pensar, e eu acho que no Brasil nós não podemos dizer que exista, né? Eu como uma mulher parda, não posso dizer que eu sei o que é o sofrimento de uma mulher negra, porque só quem carrega na pele a dor da vivência é que sabe. Mas eu entendo que elas são emblemáticas daquilo que é carregar, né, o que Lélia Gonzalez também vai falar o tempo todo, da tripla dimensão de discriminação, da raça, da classe e do sexo. Então eu acho importante, digamos, começar reafirmando essas coisas, e eu gostaria então passar para algumas categorias e alguns conceitos que são importantes da gente trabalhar nesse curso. O primeiro deles é que a interligação entre teorias feministas e democracia deve nos levar a entender que o parâmetro que nós devemos ter para medir como é que as democracias ou a própria teoria feminista está buscando o aprofundamento democrático é quando nós pensamos no sentido profundo de liberdade e autonomia. Ou seja, não há como pensar, né,
nessas duas questões, sem dizer que o que é que nos norteia para pensar em corpos livres, né, em sexualidades livres, em pessoas livres. É justamente a partir da ligação e de ter como norte a liberdade e a autonomia. Me lembrei, vocês já viram que eu adoro cantar, né? Então eu me lembrei daquela música do Ney Lopes que fala: abre as asas sobre mim, ó Senhora Liberdade. E é isso, né? Nós devemos buscar esse sentido de que a liberdade possa nos acompanhar o tempo todo quando se a gente tem dúvida se alguma coisa está ou não dentro desses parâmetros, a gente tem que perguntar qual o alcance da liberdade, qual o alcance da autonomia para esses grupos. E é difícil. Nós estamos vendo cada vez mais uma sociedade que precisa que alguém diga o que ela deve ser, ou o que o outro deve ser. Por quê? Porque ser livre dá trabalho, ser livre é se repensar todo dia. Então isso é complicado. E claro que o outro conceito central para esse curso é o conceito de democracia. Né? Nós precisamos entender com que conceito de democracia nós estamos trabalhando. Eu achei importante citar o trecho do livro para ampliar o cânone democrático, que é um texto que está no livro Democratizar a Democracia, organizado pelo professor Boaventura. Esse texto, para ampliar o cânone democrático, ele é um texto do professor Leonardo Avrici, do professor Boaventura, e a gente poderia dizer que democracia ela tem procedimentos que são importantes, ou seja, a forma da democracia é importante, eleições periódicas, né, eleições que sejam transparentes, eleições, tudo isso, esses são os procedimentos que o Hans Kelsen, inclusive, consolidou esse modelo de democracia. Só que, de uma leitura errônea feita, por exemplo, dos trabalhos do Max Weber e da inevitabilidade da burocracia, o que acontece é que passou-se a colocar um limite na soberania popular. E aqui no curso nós vamos entender justamente que forma importa, mas importa também conteúdo da democracia, naquilo que a gente chama de aprofundamento democrático. Né? A gente poderia dizer, por exemplo, que o Jürgen Habermas foi fundamental para isso, justamente fundamental para recolocar, para dizer: o Estado importa, mas a relação entre Estado e sociedade importa ainda mais. É óbvio que isso aí é um debate longo, nós vamos voltar ao Habermas e algumas críticas feministas a ele, mas assim, inegável o papel que ele desempenha em recolocar essa questão na pauta da sociedade, ou seja, a gente entender que a sociedade pode sim participar, dizer das suas demandas, né? A gente poderia... Tem dois trechinhos que eu coloquei, que estão nos slides, que diz: a democracia é uma gramática de organização da sociedade e da relação entre Estado e sociedade. Assim, é uma nova gramática histórica. Ou seja, o modelo que funciona nos Estados Unidos não é o nosso modelo, porque nós temos outras questões, nós temos questões de 350 anos de escravidão, de um patriarcado extremamente forte. Então, a nossa gramática brasileira é uma gramática única e que só pode ser resolvida por nós mesmos no interior do nosso país. E eles também dizem: os movimentos sociais estariam inseridos em movimentos pela ampliação do político, pela transformação das práticas dominantes, pelo aumento da cidadania e pela inserção na política de atores sociais excluídos. Então é muito importante a gente pensar isso, porque pode se perguntar, diante dessa concepção de aprofundamento democrático, de que os conteúdos importam, a gente pode perguntar, dentro da pauta feminista e de outras pautas, o que é a atribuição do Estado democrático? Eu diria que não apenas no feminismo, mas em todas as pautas, em todos os movimentos, todas as questões são atribuições do Estado. Na verdade, se nós retomarmos como foram feitos os contratos sociais, né, lá em Hobbes, Locke, Rousseau, os contratos sociais, eles pressupõem que nós abrimos mão da nossa liberdade em prol de um Estado
que irá nos representar. Com diferentes modelos, é óbvio, os contratualistas trabalham, mas esse é o pressuposto. No entanto, o que a gente sabe que acontece, sobretudo após as revoluções burguesas, é que esse Estado, então o Estado, ele deve ser o espelho da sociedade. Ou seja, tem uma realidade aqui na sociedade, esse Estado deve responder a essa realidade. No entanto, o que nós vimos acontecer com as revoluções burguesas é que o Estado, ele virou uma estátua, e uma estátua em que o direito, né, e as ciências passaram a trabalhar em função desses interesses burgueses. E a sociedade, ela não mais está refletida no Estado. Então vocês podem me perguntar, existe como é que eu devo saber que questão deve ser legislada ou não pelo Estado? Toda questão deve ser, se essa questão existe uma realidade na sociedade e essa questão demanda um direito coletivo por aquela realidade, não passa por questão moral, não passa por questão de eu gosto ou não gosto dessa questão. O que interessa é estar na sociedade, é uma demanda coletiva, o Estado democrático, tal qual nós estamos trabalhando aqui, ele precisa corresponder a isso. Então, constrói-se uma gramática ligada a esse ethos da teoria feminista que, como eu disse, ele está em constante transformação. Os autores mais, digamos, de uma linha mais conservadora odeiam essa ideia. Ora, como assim? A democracia precisa ter uma forma definida e essa coisa dessa fluidez, isso é muito ruim. É exatamente por isso que eu disse a vocês que nós precisamos ter a ideia da liberdade e da autonomia como os nossos norteadores. Porque se você se incomoda com uma democracia que parece que não está nunca estabilizada, é exatamente porque nós estamos querendo facilitar as coisas num certo sentido. Uma outra ideia que eu acho que é muito importante é justamente a questão da importância, né? Claro que nós estamos falando de teorias feministas e teorias de gênero, e nós vamos falar depois, um pouco mais à frente, como é que as teorias de gênero elas ganham força no interior, né, do aparato feminista, que, num certo sentido, há uma discussão se é no interior do aparato feminista, se são teorias independentes, mas o que importa dizer agora para esse começo de diálogo nosso, é que é muito importante a gente saber separar sexo de gênero. Sexo é característica biológica, né? Então, biologicamente, né, você nasce com um determinado masculino ou feminino, embora exista também a categoria intersexo, que nós vamos trabalhar com ela, né? Que a gente sabe que pessoas que nascem com digamos, o aspecto masculino, mas com uma genitália diferente, ou com aspecto feminino e com outra genitália, e isso é biológico, né? Isso é biológico. No entanto, a categoria gênero, ela é a categoria com a qual a gente tem trabalhado e as teorias feministas trabalham exatamente por quê? Porque ela enfatiza a construção histórica, social e, sobretudo, política, que está ligada a uma análise relacional. É uma construção sexual. É aquilo, né, que orienta o sujeito na sua forma de existir dentro da sua história. Então, eu acho importante justamente que a gente tenha uma visão de gênero mais difusa e difundida, exatamente fugindo, e nós vamos ver na segunda aula um pouco a crítica que a Judith Butler faz, né, a esses binarismos, ao homem e à mulher, a um modelo que não tá, digamos, não aceita outras formas de existência. Então, eu acho que é um eixo muito fundamental a gente trabalhar com essa fronteira da sexualidade. Mais adiante nós vamos tematizar isso. E nós sabemos justamente que no pensamento, né, feminista moderno, isso tem sido discutido e, num certo sentido, também tem desestabilizado
as tradições do pensamento. E como diz, digamos assim, isso tem criado alguns problemas para a teoria feminista, que ainda trabalha nesse binarismo, né? Como se a mulher com a genitália feminina fosse o sujeito dos feminismos, e nós vamos ver que isso muda com o tempo, né? Então a gente precisa justamente desconstruir esses lugares de binarismos estéreis que facultam lugares e eixos e naturalizam os gêneros. Então a gente precisa, nesse debate todo, vocês estão vendo que são muitas questões que estão intrincadas, mas é importante, por exemplo, a gente começar o curso com essas categorias, porque elas vão perpassar tudo que nós vamos falar, né? Então, nós precisamos saber que quando nós estamos falando em teorias feministas, democracia, teorias de gênero, nós estamos transversalizando questões de classe, questões etárias, questões raciais, questões sexuais. Então, assim, são várias e várias questões que estão perpassando isso aqui. Justamente a categoria gênero também, ela tem uma importância fundamental, né? Porque a gente desmascara justamente aquilo que se consolidou com a opressão colonial, que é justamente uma opressão que é econômica, que é simbólica, que é geracional, que é racista, que é sexista e que opera em determinados espaços e determinados tempos, justamente tentando limitar, como diz o Foucault, né? Tentando dizer quem é normal e quem é anormal. Se você está fora, né, dos binarismos ou daquilo que essa opressão patriarcal nos impôs, você não é normal, né? E eu acho que é essa discussão muito importante que as teorias feministas vêm trazer e que eu acho que Foucault também ajuda muito. E realmente o tempo todo que nós vamos tratar aqui é da necessidade de despatriarcalização do poder. Ou seja, nós sabemos que no Brasil, inclusive, já que nós estamos tratando do Brasil, o Brasil, com um país de dimensões continentais, conseguiu fazer uma aliança entre coroa portuguesa, grandes proprietários, porque a partir de 1532, quando foram distribuídas capitanias hereditárias, já não se ficava satisfeito com um pequeno pedaço de terra. Eram aquelas grandes faixas de terra que todo mundo lembra daquele mapinha que a gente estudou no primário lá, eram aquelas faixas. Então esses proprietários continuam aqui. Então é a coroa, os grandes proprietários e a Igreja Católica. Se nós pensarmos que essas três forças, né, que ligam a religiosidade, que ligam a política e ligam o poder doméstico, o poder do patriarcado, num país como o Brasil, por exemplo, os Estados Unidos não conseguiram isso, o Sul e o Norte eram rachados, e nós conseguimos. Então, é importante que a gente entenda que no Brasil, né, como já se diz, o Brasil não é um país para iniciantes. É exatamente por isso, porque o modo como essas coisas estão intrincadas na nossa estrutura, ou seja, na nossa estrutura institucional, não está intrincado só o racismo, a homofobia, estão intrincadas todas essas questões. Então, das categorias que nós estamos, né, dizendo que são importantes, que nos acompanham durante todo o curso, é importante que a gente também se lembre da articulação importante entre igualdade e diferença. Nós nos lembramos que na pauta marxista, né, na teoria marxista, a igualdade, e nós somos muito tributários aos marxistas, exatamente porque eles nunca nos deixaram esquecer da importância da igualdade, né, da denúncia das desigualdades sociais, mas sempre foi um problema, por exemplo, para as marxistas feministas lidar com isso, exatamente porque a diferença ela pode ser um fator de divisão, né? E o grande chamado marxista é trabalhadores do mundo univos, né? Então isso faz com que a gente
entenda que hoje é muito importante, sim, lutar, né, pela igualdade, mas também termos em pauta que a diferença é importante. E o professor Boaventura, no livro A Globalização e as Ciências Sociais, que está inclusive nos slides, diz o seguinte: temos o direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza, e a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Então, quer dizer, quando você também é igual, mas você não tem o direito de manifestar a sua liberdade de ser, a igualdade perde o seu valor. Então, é isso, agradeço e espero que daqui a pouco nós nos vemos de novo.